Final Casa de Davi está no ar, mas será que ele foi bom? Fez jus à série? O confronto Davi e Golias foi marcante ou não foi? Se você quer descobrir isso tudo, é logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review, canal que é comics, que a gente fala de quadrinhos, mas que é review, que a gente também fala aí da cultura pop, faz review de filme, de séries e de tudo mais, principalmente aí com a veia cristã. Se você quer saber se existem boas produções cristãs na cultura pop, o lugar é aqui, porque eu vou recomendar para você. Meu nome é Rafael Loures, eu trabalho com histórias em quadrinhos também. Essas aqui são as histórias em quadrinhos autorais, de minha autoria também, né, feita aqui do canal, que falam sobre super-heróis cristãos. E a gente está fazendo uma série de vídeos aí sobre Casa de Davi, a produção cristã da Amazon, né, da Prime Video ali, junto com a Wonder, né, que é aí o estúdio também que está fazendo a Prime Video. Mas será que foi bom essa série? Será que o final aí foi bacana, foi marcante? Já comenta aqui o que você achou do final, porque eu quero saber. E vamos lá que eu quero falar um pouco sobre o final da Casa de Davi. Para mim, deu ênfase demais no que não precisava, e no que precisava dar ênfase, não deu. Lembra muito os finais ali da Marvel, né? Que o final, por exemplo, do penúltimo episódio das séries da Marvel, geralmente te prepara ali para ação. Aí você pensa que no episódio final vai ser muita ação, e quando chega no episódio final eles retrocedem, mostram um monte de coisa que não tem para mostrar, um monte de fala que não tem para falar também, e quando é para ter o clímax final é rápido e acontece de uma forma ali bem rápida. Me lembrou muito as séries da Marvel ali dos Disney Plus, mas no final ele tem pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar ali falando sobre um ponto positivo, né, que é o aspecto técnico. É muito bem gravada a série, você tem cenários muito bacanas, né? A fotografia, o cenário natural ali, o CGI também tá bem competente, né? Quando você vê ali eles olhando os exércitos e tudo mais. A direção também tá boa, mas nada surreal, no sentido de não ter uma cena memorável. Nessa série você não tem uma cena memorável, você não tem um plano sequência, você não tem uma angulação diferente de câmera. A própria cena também ali da pedra, você não tem nada de muito diferente. A gente vai falar um pouquinho da cena da pedra aqui atingindo Golias, vai ser mais pra frente, mas não tem nada ali de muito diferente. É uma direção competente no sentido de fazer aquilo que deve fazer, mas faz ali o feijão com arroz, nada ali de muito diferente. Para quem lê história em quadrinhos, é tipo você tem uma história em quadrinhos, mas sem ter aquela página que dá aquele tchan na história. Eu acho que faltou um pouco isso também. E aí, indo para a questão ali da história, né? Como que foi o aspecto de roteiro, de história ali desse final. Primeira coisa que a gente começa é já falando ali sobre Jonatas e Akis, que é o começo do episódio, e na qual a gente acaba sendo colocado, que é uma cena bastante confusa. Primeira coisa que eu quero falar, gente, esse Jonatas dessa série, ele apanha pra todo mundo, e mais uma vez ele apanha de novo nesse episódio. Coitado desse personagem, eu fico pensando como que ele virou soldado para apanhar tanto como esse Jonatas aqui, que é muito complicado. Mas a gente tem ali a questão do próprio roteiro de Akis e de Jonatas, que a gente acaba tendo ali um diálogo que o próprio Akis acaba revelando que ele conseguiu sim juntar os 5 exércitos dos filisteus. E ele fala que o 5º exército está atrás do exército de Israel, está atrás ali do exército de Saul. Primeira coisa que eu coloco, se ele conseguiu juntar os 5 exércitos e tem um exército atrás do exército de Saul, por que cargas d'água o rei Akis já não atacou Saul? Ele não precisaria de Golias para ficar afrontando o povo de Israel. Era simplesmente ele atacar Israel que ele venceria, porque tem um exército na frente e um exército atrás. Israel estava encurralado. E esse é um problema muito grande desse episódio, porque eles falam que tem um exército atrás do exército de Israel, mas depois isso é simplesmente esquecido ao longo do episódio, porque as princesas, né, Michal e a outra que eu esqueci o nome, estavam
chegando até o acampamento, elas veem que de fato o exército de Israel está encurralado. E aí quando elas chegam lá, a Mical, ela fala assim: eu vou falar com meu pai. A Merabi, lembrei o nome, vai e fala assim: não, eu vou falar com o Jonatas o que eu vi. E corta, não mostra ela falando com o Jonatas que tem um exército atrás. Simplesmente isso é esquecido ao longo do restante do episódio, o que torna um furo de roteiro muito grande. Sem contar também que tem aquela clássica cena, né, do rei Aquis contando para Jonatas todo o seu plano. Pra que vai contar todos o plano? Como um vilão de histórias em quadrinhos, não tem do porquê ele contar todo o plano. Sem contar, se ele pegou Jonatas e ele quer uma vingança contra Jonatas, por que essa vingança ali já não aconteceu? Ou ele usou Jonatas para confrontar e deixar Saul ainda mais doidão da cabeça do que ele já estava? Esse que é o problema da série, querer inventar demais coisa extra bíblica e depois, para não confrontar com a história original, com a história verídica ali, né, a história real, eles têm que retroceder, porque é isso que aconteceu. O cara teve uma ideia genial: vou colocar o Jonatas indo lá no acampamento filisteu. Aí coloca o Jonatas lá no acampamento filisteu. Aí vai lembrar: meu Deus, eu tenho que trazer o Jonatas de volta, que ele ainda vai enfrentar o rei Aquis lá na frente, e o Davi vai derrotar o Golias. Então traz o Jonatas de volta, libera ele. Uma cena que não tem praticamente necessidade nenhuma ali naquele final. Não tem nenhuma necessidade. Sem contar também, o exército de Israel contrata os caras. Os caras vão lá e na hora que eles estão no meio dos filisteus, eles traem os israelitas porque os filisteus pagaram mais. Mas o que isso corrobora para trama? Nada, praticamente nada. Então, para mim ali, aquela cena do rei Aquis ali foi bem desnecessária. Acho que nem precisava do Jonatas ter ido lá e ter apanhado para todo mundo de novo, sendo que ele já apanhou a série inteira. E ter acontecido isso, para mim, é um furo muito grande de roteiro, até porque eles esquecem depois daquilo que é estabelecido. E aí a gente tem a questão de Davi. Davi, para mim, tem uma boa construção. A construção para ele se tornar um herói é muito boa, desde aquele episódio, que é o penúltimo episódio, até esse aqui. De fato, nós temos o Davi que nós queremos ter. O Davi, que é aquele Davi corajoso, aquele Davi que tem um ímpeto, que tem ali aquela coragem que o Espírito Santo dá para ele, né? E é muito interessante a gente ver que tem as falas certinhas da Bíblia. E aqui eu acho que a série, ela acerta, mas ao mesmo tempo ela não consegue ver o erro, os acertos dela, e isso faz com que ela erre. Porque quando a série, ela tá certinho, muito certinho, igual a Bíblia, ela fica sensacional. Quando Davi ele tá falando as falas que ele fala no texto bíblico, fica maravilhoso, dá aquela chama assim dentro de você, você fica vibrante, você fica falando: é isso aí, Davi, fala isso mesmo, tá igualzinho a Bíblia, vamos lá, homem, decepa esse gigante. Você fica nessa questão toda, e todos os personagens não falando igual, é maravilhoso. A série deveria ter aproveitado mais isso. Mas as séries bíblicas, algumas séries bíblicas, eles têm a mesma síndrome de quando o pessoal vai adaptar histórias em quadrinhos no cinema. Eles pensam assim: a gente não pode adaptar do jeito que é, porque o grande público não vai aceitar. Aí chega, muda um monte de coisa, chega um filme lá completamente desconfigurado, uma série completamente desconfigurada, não agrada nem o fã que já consome, não agrada depois nem quem é novo, que pode virar um novo fã para consumir ali a série e virar um produto ali viral para essas pessoas também. E esse que é o problema, eles têm esse pensamento tipo assim: a gente não pode adaptar dessa forma tão geral, a gente tem que colocar coisa para ficar mais legal, mas não precisa. E aí eu chego no confronto Davi e Golias, que é um confronto que assim, a série profetizou que seria o confronto, mas para mim eu acho que a série não fez como o confronto. A primeira coisa que eles tentam embromar, pegando o Golias e fazendo o Golias jogar a lança no Davi. Eu entendo que quase todo filme e série de Davi tem essa questão do Golias ter que jogar a lança no Davi para dar atenção, mas será que realmente precisa ter essa atenção? Porque no relato bíblico, Davi o Golias não joga nada nele, ele simplesmente pega a funda, já taca a pedra e pum, o gigante morre. Aí eu fico pensando, eu acho que se fosse feito de forma da Bíblia, não ia ficar sem graça. Pelo contrário,
ia ficar legal demais. Por quê? Porque ia ser um estilo One Punch Man, né? O One Punch Man não chega lá e dá um soco no monstro gigantesco e vence o monstro gigantesco. O Davi é mais ou menos isso daí. E a reação de surpresa seria muito melhor. Aí você poderia argumentar para mim, mas Rafa, como que seria a ação do episódio? Seria na guerra. Seria na guerra que foi cortada de nós. A guerra, gente, contra os filisteus deveria ter sido mostrada. Por isso que eu falo, o episódio ele perde tempo. Vai mostrar o que a esposa de Davi tá achando. Mas vai mostrar lá o Adriel querendo negociar o trono. Mas vamos colocar um beijo de Davi e Mical, que nem era hora de ter beijo aqui. Na época nem tinha esse tipo de beijo. Tem muitos estudiosos que falam que o pessoal não tinha aquele tipo de beijo na época, né? É uma discussão aí interessante que tem. Depois a gente pode até gravar um vídeo se as séries elas acertam de colocar beijo ou não, porque tem estudiosos que falam que na época não tinha esse tipo de beijo que Davi e Mical deu, né? Mas enfim, é uma discussão teológica aí, mas eles colocam esse tipo de beijo, mas na hora de fazer ali a questão da guerra, não deveria. A guerra era o ponto-chave, o momento certo deles colocarem inserção. Era o momento certo deles pegarem e colocar um monte de coisa ali que não está muito na Bíblia, para justamente o pessoal ver um confronto entre Jonatas e Aquis, e Jonatas batendo em Aquis porque só apanhou de todo mundo, confronto de Saul contra os outros reis. Era o momento, mas foi um momento que eles cortaram, infelizmente. E aí que eu entro na questão da pedra. Gente, que cena broxante de Davi tacando a pedra no Golias. A cena que deveria ser o auge da temporada, a cena que deveria ser o foco da temporada, não foi. Simplesmente ele taca a pedra, Golias está lá, vem a pedra rapidão como um tiro. Aí você olha assim e fala, meu Deus, a pedra bateu ali, o que aconteceu? Você vê o sangue caindo na armadura, depois o sangue escorrendo. Não teve nenhuma coisa assim cinematográfica que deu aquele tchan, aquela coisa final, aquele clima. Simplesmente foi uma cena qualquer. Eles perdem tempo fazendo um monte de cena, na cena que tem que fazer não faz. Poderiam ter colocado uma câmera feita até mesmo de CGI, a pedra indo, a gente acompanhando com a câmera até chegar na testa do vilão, né, do Golias. Seria muito mais interessante. Sem contar que eles tiram de nós as reações. O tempo de reação de Davi matando Golias é muito rápido, você não vê isso. E aí eu dou os elogios aqui à Record, porque a gente critica muito a Record, mas quando a Record vai reproduzir os acontecimentos bíblicos, ela faz de forma muito bacana. E não só isso, as reações, a Record trabalha muito bem, o pessoal reagindo ao que está acontecendo. Ali não trabalhou, foi tudo muito rápido, a reação foi muito rápida. Eles deveriam ter gastado tempo para isso, e eles gastaram tempo rápido para fazer uma coisa desnecessária no final, que foi o retorno de Isbaal. Isbaal não deveria ter voltado nesse episódio, mas não mesmo. Ele poderia ter voltado só lá no final da segunda temporada, quando Davi de fato se torna rei e Saul vai pro Beleléu, né? Quando Saul morre, que não é spoiler nenhum, você já sabe que Saul vai morrer também. Deveria ter voltado só no final. Não, mas eles trazem Isbaal desnecessariamente nesse episódio. Coroam desnecessariamente o Isbaal, que não deveria ter acontecido, porque na Bíblia não acontece desse jeito. E perdem tempo fazendo trem que não é pra fazer, com personagem que não é pra fazer, com personagem que ninguém sentiu falta depois que foi embora. Todo mundo falou, glória a Deus, foi embora esse personagem e tudo mais, pra justamente ter tempo nesse personagem e não ter tempo naquilo que deveria de ter, né? O resumo da série é que, pra mim, o mesmo erro que a série cometeu o tempo todo, cometeu no final, que é dar ênfase naquilo que não deveria dar ênfase. Deveria ter dado mais fidelidade à narrativa bíblica. Estou querendo fazer uma live aqui no meu canal sobre a série, vou juntar gente que amou com gente que não amou tanto e a gente vai discutir. Por isso que eu peço, se inscreva aqui no canal para você ver o maior bate-papo sobre Casa de Davi. E uma das coisas que não vai decepcionar você e que também não vai ter ênfase naquilo que não é para ter é as nossas histórias em quadrinhos dos Supermanos, do universo de super-heróis na qual a gente usa para comunicar aí os valores do Evangelho. Tá com dificuldade de comunicar os valores do Evangelho para a nova geração, ou você quer um entretenimento de qualidade, não deixe de curtir as nossas histórias em quadrinhos Supermanos, conta a história de super-heróis cristãos
são irmãos e ganham poderes aí de Jesus para combater o mal, e a Warrior faz parte do mesmo universo. Ela descobre que tem um poder de voltar no passado e ela decide voltar, sabe para onde? Lá para os tempos de Jesus, para ver Jesus. História sensacional que dá para você evangelizar as crianças, os jovens, os adolescentes, e não só isso, edificar. Não deixe de comprar e você ajuda o nosso canal. E eu quero perguntar para você o que você achou desse final. Gostou? Não gostou? O que você achou dessa série? Comenta aqui que eu quero saber de você. Gostou desse vídeo? Concordou ou discordou daquilo que eu falei? Compartilha para as pessoas também, para elas verem, para vocês comentarem, para vocês conversarem e para vocês discutirem sobre a série. Não deixe de curtir o nosso vídeo também para afagar aí o algoritmo, e se inscreva no nosso canal. Tem mais vídeos que eu tô falando sobre o caso de Davi. Eu falo sobre ele ser bastardo, o outro eu falo sobre se o caso de Davi é mentiroso ou não. E essa semana vai começar a sair vídeo sobre The Chosen, porque vai sair aí a 5ª temporada. Não deixe de se inscrever no nosso canal para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima.